dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Então, lá pelos tempos idos, né, de 2003, Deus começou o meu chamado. Engraçado que eu batizei por volta de 2000. Em 2003, Deus já estava confirmando assim, o chamado. E em 2004 eu fui para Jocum, fiz a TED, e ali eu pude entrar no desafio depois que eu fiz a TED. Eu fiquei como obreira, a igreja me enviou, me manteve por um tempo, mas eu tinha um problema muito sério, porque eu tinha 3 empregos e o meu Deus era o dinheiro. Aumenta o microfone. O meu Deus era o dinheiro. Então, eu tinha 3 empregos. Como que eu vou? Se eu for, não tem como pagar. Se eu ficar, não tem como eu ir. Foi uma guerra. E, na verdade, a igreja não tinha visão missionária. Então, eu fui orar. Fui para o jejum. E quando eu fui conversar com o pastor, ele disse, olha, 70% de que você estará abençoado. Vamos ver com o restante dos pastores. E ali, eles, então, reuniram, né, e me enviaram. Mas eu confiava na igreja, nos irmãos que me mantinham e tal, no pastor. E Deus chamou para mim a atenção. Eu que vou prover. Eu que sou seu provedor. E ali Deus entrou no estreito comigo, né? E eu deixei esses 3 empregos, fui para a missão e tudo. E Deus começou ali a trabalhar. Eu ficava com um dinheiro na Bíblia. Se precisar, eu tenho. Aí Deus assim, pega esses 10 reais, tá, e dá pro seu líder. Eu falei, como que eu vou dar 10 reais pro meu líder? O que eu vou fazer com isso? Na época valia um pouco mais, mas assim, como assim? Não vai dar. Aí eu levei e dei pro líder. Aí ele falou, eu estava precisando de dinheiro para me pegar o almoço e me visitar meus parentes. Interessante que quando Deus me chamou, eu não tinha um tostão. Por incrível que pareça, eu saí de casa, uma missionária amiga minha ficou em casa, meus pais tinham ido para a roça, e aí eu falei, vou para a igreja. Vou com a minha mala pronta para ir para missões, mas eu não tenho dinheiro. A igreja não tinha falado nada assim de me manter e tudo, me dar dinheiro para ir, só me abençoou para ir. Aí eu falei, arrumei a mala e fui. Deus, se o Senhor não providenciar na igreja, eu vou para a rodoviária com a minha mãe. Então aí a vida foi assim, eu ia mesmo. Eu morava em 7 Lagoas. Eu sou de 7 Lagoas. Aí cheguei na igreja. Primeiro eu não tinha dinheiro nem da passagem para ir para a igreja. Era aqueles valezinhos de papel na época. Essa missionária pagou a minha passagem para a gente ir para a igreja. Ela não sabia de nada, que eu não tinha dinheiro, não sabia nada. E a gente comia em casa. Cheguei na igreja, o diácono me chamou, hoje ele é pastor, falou, olha, eu preciso conversar com você. E eu já tinha deixado a minha mala, 2 andares, deixei a minha mala lá embaixo da escada, lá no lugar lá, e subi. Eu não sabia que eu estava com mala, sim, ele vai querer que eu trabalhe com ele no discipulado. Mas eu não vou poder, porque eu estou indo para missões. E aí ele me chamou, chegou assim, eu estou sabendo que você está indo para missões e tudo, você está precisando de alguma coisa? Aí ele me deu um cheque de 20 reais na época. Foi muito incrível isso. Porque dava para comprar umas 3 passagens para Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu ia para Contagem. Aí depois era culto de ceia. Quando terminou, o pastor chamou para orar e abençoar a minha vida, para ir para missões e tudo. E aí ele falou, olha, irmãos, a Carlota está sendo abençoada para ir para missões. Quem quiser abençoar a vida dela, fique na liberdade. Ali no final, Deus me honrou ali, né, com os irmãos, cada um dava uma oferta, eu saí de lá com 200 e poucos reais. E eu fui chorando de Belo Horizonte, de 7 Lagoas a Belo Horizonte, depois a Contagem. E eu nunca tinha ido a Contagem. E ali eu fui para missões, fiquei em tempo integral um tempo ali, Deus me deu um chamado para ir para Paraíba, num desafio, onde se tinha que ter 800 reais. E eu não tinha nada. Só me deu a palavra do Senhor. Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. E ele deleitará em ti com alegria. Até aqui eu entendi. O restante do versículo eu não entendia. Renovar-te-á no seu amor, alegrar-se-á em ti com júbilo.
Ali eu entendi assim que ele ia providenciar tudo. Eu fui na diretora da missão, falei, olha, Deus está me chamando para ir para o desafio da Paraíba, mas eu não tenho nada. E lá a gente tinha um hábito de fazer uns bazares, o pessoal mesmo da missão, os vizinhanças, né, comprava ali o bazar e fui fazer, começou a fazer o bazar. A minha líder me deu um secador, uma máquina fotográfica, e eu fui lidando com aquilo, vendia, arrumava dinheiro, mas não tinha R$800. Eu fui pela fé. Certo dia, aí a diretora falou assim, olha, vai lá na secretaria, pede emprestado, e quando você puder, você paga. Aí eu falei, bom, Deus falou que a gente, eu vou emprestar a muitos e não vou pedir emprestado. Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Esse versículo, eu estava atravessando um refeitório enorme, como daquele lá do outro lado da rua, e tinha uma porta que a outra porta estava atravessando para ir lá. No meio do refeitório, eu encontrei com uma irmã, que a gente sempre tinha um hábito de orar lá em Jocu. Tinha muitos dias que eu não a via. Tá indo onde? Estou indo ali pedir dinheiro emprestado, eu estou triste, né? Porque Deus falou que fiquei falando com ela, tá assim. Não, você não vai pedir emprestado, não, eu vou te abençoar com a passagem. Aí, só a passagem. De ida. Todos já estavam com tudo. Compro isso aí, só faltava eu. Aí, compraram a passagem, né? Deu para comprar a passagem e fui. Pela fé. Lá, a gente, para esses R$800, justamente que tinha que ter um caixa, porque todos nós queríamos alugar a casa, nos manter ali com alimento e tudo mais. Então, Deus ali me honrou naquele tempo. Eram 2 meses que a gente ia ficar ali, era o prático dos alunos, né? Porque eu já estava como líder ali. Deus honrou em tudo. Quando foi na volta da Paraíba, eu estava ficando. Não tinha dinheiro para voltar. Como tinha um caixa, né, dava tudo certo. Mas todos tinham comprado a passagem, tinha um mexicano com a gente, tinha o pessoal de São Paulo, do Rio, de qualquer lugar do Brasil. Essa equipe, eram 9 alunos. E 3 líderes. Um foi embora e ficou eu e uma outra, porque ele tinha que fazer uma escola lá no Paraná. Aí, faltando, gente, eu ia viajar no domingo. Na quinta-feira, eu fui numa cidadezinha ao lado, o lugar que a gente estava era só 6.000 habitantes, para poder revelar. Ali a gente pôde batizar 17 pessoas, eu dei o discipulado ali, foi maravilhoso, né? A gente teve, com a glória de Deus ali, o prazer de estar batizando esse pessoal, foi maravilhoso. 17 pessoas ali. Hoje tem um deles que é pastor, eu conheci ele com 14 anos lá, fui pregando para ele ali, e aí converteu. Hoje é um pastor, para a glória de Deus. Então, assim, a gente não sabe de nada, né? A gente só se lança. E quando foi na volta, eu estava ficando. Eu falei, oh Deus, não tem dinheiro para ficar, não tem dinheiro para ir. Porque nessa época a igreja parou de me manter, com 9 meses. Mas era porque Deus tratando, ó, você vai depender de mim. Então, na época eu fui para o Paraíba, não tinha dinheiro de igreja, porque eu estava confiando no pastor, nos irmãos da igreja. Então, que domingo eu ia viajar e na quinta-feira eu fui revelar as fotos dos irmãos ali que a gente batizou e tudo, e nessa cidadezinha. E quando eu fui na Caixa Econômica lá, para ver se tinha alguma coisa na minha conta, né? Tem que voltar. Aí a irmã, que era das mulheres da igreja, né? Ela tinha reunido as irmãs, tinha feito um bazar e mandaram para mim R$350. E ainda por cima os irmãos resolveram voltar de avião. A gente foi de ônibus. 3 dias, 2 dias, 2 noites e meia de viagem. Então, na volta, resolveram ir de voltar de avião, porque estava em promoção. A viagem estava mais barata do que esse posto de ônibus. Aí tinha ali R$350 e ia ficar em 300 mil. Então, Deus honrou mais uma vez. E eu voltei. Quando a gente chegou em Pernambuco, que a gente foi para Recife, saímos de Paraíba e fomos para Recife. Chegou em Recife, o mexicano não tinha levado o passaporte. Aí eu fiquei ali, né, tentando resolver. Ficamos 5 horas no aeroporto ali tentando resolver que esse mexicano embarcasse conosco, porque ele tinha dupla nacionalidade. Ele tinha habilitação americana e tinha mexicana. Mas acontece que não tinha jeito. De um mês que no Brasil tinha mudado a lei que só viajava o estrangeiro com passaporte. Tinha ficado em contagem.
Ali eu fiquei, então, em Recife com esse mexicano. Tinha uma amiga de Contagem, que é de Recife, que trabalhou aqui por 2 anos com a gente, tinha ido embora. Então, lá tem a Jocum também, ela nos buscou no aeroporto, o pessoal seguiu viagem, eu fiquei lá com ele até que o passaporte chegasse de C10. Aí, depois fui fazer uma escola de aconselhamento bíblico, ali em Jocum, em Recife, ela me convidou. E fui pela fé de novo. Deus me deu a estratégia de arrumar 60 mantenedores, R$10 cada um na época. Essa escola era 450 e tinha os gastos pessoais. Então, consegui, Deus honrou também. Depois, os mantenedores foram deixando de manter, mas o diretor chamou e falou, olha, você está com uma dívida, né? E eu estava com R$20 no bolso. Sim, eu tenho R$20 aqui, a hora que abrir o escritório, eu vou lá bater R$20. Só que era R$400 eu acho que estava dizendo lá. E eu não posso ir embora porque eu não tenho dinheiro, eu não posso ir para o prato porque eu não tenho. E aquela guerra. Tinha um prático ainda. Aí eu fiz o prático em Recife, e ele falou assim, olha, reunimos a comissão e nós vamos te abençoar. E você pode ir para o prático. A missão vai abençoar você, pode ir e tal. Então ali eu chorei muito, porque eu estava meditando numa mesinha assim, e ele chegou e sentou na minha frente. Mas ali assim, eu vi Deus falando comigo assim. E eu conheci o açaí ali, eu amei o açaí. E às vezes eu ia a pé para poder tomar um açaí, ao invés de pegar um ônibus. Eu tinha que resolver alguma coisa. Aí ele falou assim, olha, pode pegar esses 20 aí, você pode tomar sorvete. Eu chorei até. Aí depois ele falou assim, não, você pode tomar açaí também. Aí quando ele falou açaí, eu chorava. Ele disse, você não sabe, me deixou ali, que eu vi Deus ali. Chorei demais. Então assim, Deus sempre, nunca deixou faltar nada. Hoje eu não tenho problema com dinheiro nenhum, né? Porque Deus ali, Ele me honrou de uma forma sobrenatural. A outra palavra que eu gostaria de deixar está em Coríntios, que está também em Isaías, que é a mesma. Eu sempre gosto de ler muito a Bíblia, já viajei muito na Bíblia, já li a Bíblia várias vezes, umas 7 ou 8 vezes. E eu gosto muito de ficar linkando versículo com versículo. Então tem um Isaías 64:4 que fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Coríntios 2:9 diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus ali, a gente voltou, né, de Paraíba para Minas, graças a Deus. Voltei de avião, era um sonho de criança, Deus realizou esse sonho, Deus realiza sonhos, assim, fazendo a obra dele, né? Agora a gente teve Macapá, né? Esse é o testemunho que certamente o pastor do Terci pediu que eu contasse, mas eu quis contar isso aí porque é incrível o início, como é o chamado, né? E eu fui fazer a escola no Recife de introdução ao aconselhamento bíblico. Inclusive, essa escola termina na África do Sul, mas eu fiz só 6 meses lá. Eu quero ter nessa escola. Deus permitir, Jesus voltar. Mas é uma escola maravilhosa. E aí, então, quando a gente tem um chamado, Deus vai conduzindo. E meu sonho era fazer psicologia. Só que antes, né, meu esposo está ali, ele chamou, vamos fazer serviço social, eu não sabia que existia esse curso. Eu trabalhei numa ONG 11 anos de voluntário. E foi interessante porque, de acordo com aquele trabalho ali da ONG, o serviço social veio a calhar. Porque, de fato, eu depois exerci a profissão ali também, como assistente social, né? Era um trabalho muito bacana, fiquei ali 11 anos. Aí depois eu consegui uma bolsa em 2007 para psicologia, mas tinha acabado de casar, ia ficar meio complicado, a gente mora em Ribeirão das Neves, não ia dar muito certo. Aí ficou só no sonho, recebi a carta, chorei muito pelo ProUni, né, que eu tinha conseguido uma bolsa de seleção para poder fazer, mas não foi possível. Foi fazer serviço social, depois
em 2016, a minha pastora, os meus pastores fizeram psicologia e falaram, olha, vai ter um vestibular, uma prova lá e tudo. Num dia eu fiquei sabendo, no outro era a prova. Eu não li uma frase. Nesse dia eu fui para essa prova, assim, com a fé, né? Cheguei lá 1 hora antes e tudo, almocei, fiquei comprando tanto de prato lá, próximo lá do local. Fiz a prova e consegui a bolsa de 100% de psicologia. Glória a Deus! A glória de Deus, formei em 2020. Estou exercendo já há 3 anos. Achei que Jesus ia voltar, que não ia. Porque eu creio assim que Jesus vai nos levando, né? O arrebatamento é assim, cada um, Deus vai recolhendo os céus, né? Como recolheu um cantor aí recente, né? De 30 anos cantando no altar. Então, assim, louvando a Deus. A gente foi ali em Macapá e eu tive a oportunidade de estar atendendo inúmeras pessoas, né? E foi bênção demais ali. Teve uma senhora que ela até deu um testemunho lá no culto depois, dizendo assim que ela mesma falou, né? Eu achei que eu tinha perdido o meu filho, mas eu não perdi o meu filho. Né? Eu estava em luto pelo meu filho, mas o filho dela está vivo, só porque saiu de perto, né? Com a esposa dele, mais os filhos. Então ali eu falei para ela, não, você pode estar em luto sim, mas você está viva, eles estão vivos. Só você sair de sua casa, ir lá visitar, vai lá. E aí ela ficou muito feliz com aquilo. Porque é um povoado, né, gente, que os ribeirinhos lá na verdade foi lá no Pará, né? A gente foi em Macapá, mas depois foi para o Pará. Nos ribeirinhos mesmo, o pessoal vive lá no meio do mato. Né? As casinhas deles são em cima ali do rio. Então, pude ajudar uma jovem também, assim, foram inúmeras pessoas que eu atendi, mas que me chamou muita atenção foi esses 2 casos, essa senhora e uma jovem de 13 anos, que chegou com uma carta, né, com tentativas de autoextermínio e relatando que gostaria, que não queria viver mais, e ali eu pude abençoar e ajudar aquela jovem, né, e mostrar que existe um futuro, que existe um caminho, e ela tem o sonho de estudar, mas às vezes os pais não querem deixar. Eu falei, vai em busca do seu sonho. Porque lá o hábito é muito das meninas se casarem cedo, ou então engravidar. Esse é o modelo de lá, né? Aquela comunidade funciona assim. Não tem o que fazer. Não tem internet, não tem nada. Então, aí é criar filho. Então, a gente pega famílias lá com 5, 6 filhos, né? São muita criança. No lugar que a gente estava, a gente tinha umas 60 crianças, num dos povoados que a gente foi, das comunidades. Então, ali foi maravilhoso o trabalho, a gente pôde ajudar muita gente ali, né? A escuta, né? Que eu amo o que eu faço. Então, assim, é chamado. Eu vejo que hoje é um chamado. Então, tem aquele processo na vida da gente, né? Eu falo que eu oro sempre assim, Deus me liberta de mim mesmo. Todos os dias nós precisamos ser libertos. Então, é um processo na nossa vida, até que seremos perfeitos, que Jesus vai nos buscar. Amém? Amém? Amém.